Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos conversar a respeito do tema Advocacia Pública Político-Partidária. E temos como convidada aqui especial a doutora Larissa Rivelli. Ela é advogada, pós-graduanda em Direito Público, ela é bacharel em Direito pela Pontífica Universidade Católica de Goiás, assessora na Câmara Municipal de Goiânia, coordenadora do DCE da PUC Goiás e ainda graduanda em Administração também na PUC Goiás. Doutora, que prazer tê-la aqui conosco pela primeira vez no nosso programa. Prazer, doutor. Eu agradeço imensamente esse convite. Eu espero que esse bate-papo ele surja alguns efeitos. Quem às vezes acha que o poder legislativo ainda é um espaço inacessível, então nós estamos aqui para desmistificar algumas coisas e vamos ao debate. A dinâmica do nosso programa aqui ele é formado em perguntas e respostas. A gente tem aqui diversas perguntas previamente, aqui elaboradas, que a gente vai trazer aqui para a senhora, tá certo? Primeira pergunta, doutora Larissa, para começar bem, a senhora pode explicar ao nosso público o que é que consiste aí o Poder Legislativo Municipal? Nosso Poder Legislativo Municipal ele é composto pelos vereadores e eles têm essa função típica de legislar. E aí a competência e legitimidade ela está disposta na Lei Orgânica Municipal em consonância com os dispositivos também da nossa Constituição Federal. Além disso, ele também serve para fiscalizar os atos do Executivo Municipal, quais sejam do prefeito, através dos órgãos, secretarias e tanto a administração então, pública direta quanto indireta, as autarquias, as federações, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então tem bastante trabalho, Para quem acha que o trabalho legislativo é algo fácil, Com certeza agora aprendeu que não é um trabalho aí bem árduo, O povo eleitor, aquele que vota e elege nossos representantes, ele possui acesso à Câmara Municipal? A senhora pode a gente consegue ter acesso aí aos parlamentares municipais? Como é que a gente pode analisar aí o mandato com participação e opinião popular? Então, diferentemente de algumas casas legislativas, o acesso ao público à Câmara Municipal ele é liberado. Então você não precisa de determinadas autorizações, como no Congresso Nacional, para adentrar ao prédio e acompanhar as sessões. As sessões elas acontecem às terças, quartas e quintas, a partir das 9, com teto ali de aproximadamente até às 12. E aí as comissões temáticas e comissão de Constituição e Justiça, audiências públicas, elas também estão abertas ao público. Caso você também queira participar, mas não consegue se deslocar ao prédio da Câmara Municipal, existe também a possibilidade de acompanhar essas atividades via remota. Então, todas essas atividades e programação são também transmitidas pelas redes oficiais da Câmara Municipal, Câmara GIM, YouTube. Além disso, o site ele é bem interativo e sempre que tem também alguma comissão especial, eles já colocam lá no site agenda de eventos também para que o cidadão consiga acompanhar. Então, qualquer pessoa ele pode chegar, ele vai ter acesso. Claro, deve ter uma lotação ali, uma capacidade máxima, uma vez que tem que respeitar todos os protocolos, aí, etc., ainda mais nesse período de Covid, que a gente está vivendo aí. Mas qualquer um chegou, ele tem acesso? Ele pode entrar. Olha que interessante, você que nos assiste então você pode ter acesso, então a gente pode chamar de fato de Casa do Povo, Então você elege, então você vai lá, pode participar e também cobrar ali do seu vereador a participação dele, como é que ele está participando e votando naquilo que é de seu interesse aqui na sua cidade. Muito interessante. Direito à voz não, só escuta, Só escuta. Existem alguns procedimentos em que a população pode ser ouvida, no caso das audiências públicas. E também bem satisfeito aí no gabinete depois do voto, Exatamente. Cobrar. Por que você votou assim, Sim, exatamente. O cenário político municipal reflete no cotidiano do cidadão? Reflete. Pode não parecer, e às vezes a gente tem até dificuldade de fazer essa analogia, de como o poder legislativo, principalmente o legislativo municipal, ele pode interferir na nossa vida. Mas, se nós formos analisar e acompanhar um pouco das atividades dos nossos parlamentares, a gente percebe que muitas campanhas de conscientização, muito
muitos programas que estão em vigência hoje, eles partiram do Legislativo Municipal. A gente pode trazer alguns exemplos de significância importante para o cidadão? Sim, como por exemplo o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que foram iniciativas de vereadores que apresentaram projetos de lei para que essas datas comemorativas fossem anexadas ao calendário municipal de eventos. Interessante, né? Vamos falar um pouco aí do movimento estudantil, né? A gente tem movimento estudantil, movimentos sociais na formação político da sociedade. Como é que funciona isso? Como é que eles vão para dentro aí da política como um todo, né? Então, existem alguns casos em que o braço do Estado ele não consegue atingir uma parcela da nossa sociedade. Então, o movimento estudantil, os movimentos sociais como um todo, eles têm essa função de tentar participar dessa discussão, dessa formulação de políticas e ajudar aquelas pessoas. Um exemplo disso em que os movimentos sociais eles dialogam muito bem com o poder público são os conselhos. Vou dar um exemplo novamente dos conselhos municipais, em que a composição desses conselhos, por exemplo, Conselho Municipal da Juventude, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ele em sua composição, ele é regulamentado por decreto do chefe do Poder Executivo, ele tem lá, metade da composição do conselho tem que ser do poder público e metade da composição do conselho tem que ser da sociedade civil. Eles têm sim que debater e pautar essas políticas e pensar em ações e programar ações para que de fato eles consigam aí atender a maior parcela da nossa sociedade, que a gente sabe que infelizmente às vezes só o Estado ele não consegue. E esses estudantes, eles vêm de onde? Geralmente, o movimento estudantil organizado, ele vem de dentro das instituições de ensino. Por exemplo, na esfera aí do ensino médio, nós temos os grêmios estudantis. E aí nós temos os grêmios que eles são vinculados às escolas, nós temos a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que são a união desses grêmios e diálogo juntamente com uma entidade de representação estudantil a nível nacional, assim como no ensino superior. Nós temos os centros acadêmicos, que eles fazem como se fosse ali o diálogo do vereador com o povo, com a população, seria o diálogo mais próximo entre os alunos e a coordenação do curso. Nós temos os diretórios centrais dos estudantes e nós temos também a UNE. E aí, assim, dentro do leque, promoção de eventos, com certificação, nós temos também esse viés social. Não só essas ações solidárias, como de costume, mas também a formulação de construção de políticas públicas. Demais. Vamos aqui a um breve intervalo, a conversa está muito boa, né? Então a gente vai se estendendo, mas vamos aqui a um breve intervalo, então até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos batendo um papo sobre advocacia pública político-partidária. Estamos recebendo a visita da doutora Larissa Rivelli. Doutora, a gente estava falando aqui sobre como é a participação do movimento estudantil, né? Aí dentro da política, né? Da Câmara Municipal, tá? Mas fala pra gente aí também um pouco como é que é a atuação de uma advogada na Câmara Municipal? Essa pergunta ela é muito interessante, porque a maioria das pessoas vincula a advocacia, a atividade jurídica, a legislação, mas poucos também relacionam que quem redige o texto legislativo, emite os pareceres e os despachos é o advogado. Então, provavelmente, o Código Penal e os demais códigos do nosso ordenamento jurídico, eles foram redigidos por advogados. Então a função do advogado é essa, é analisar as competências, porque às vezes o legislador, o parlamentar, ele tem uma ideia, mas ele não tem aquele conhecimento técnico de viabilidade, de competência. Então cabe ao advogado fazer esse estudo e esse acompanhamento.
Interessante. E em relação ao plano diretor de Goiânia, você pode nos dizer em que consiste sua necessidade, o que é que pode vir impactar a vida aí dos goianienses? Então, o plano diretor, que é um assunto que está muito em pauta agora, todos os dias a gente percebe nos nossos portais de comunicação, consiste, então, em um instrumento, né, uma lei municipal, que tem previsão no Estatuto das Cidades, que é uma lei federal sancionada em 2001, que tenta, então, segurar a urbanização desenfreada. Ou seja, através do plano diretor, da discussão do plano diretor, que a gente estabelece alguns limites para que a nossa cidade cresça, mas pensando em sustentabilidade e pensando em diversas outras questões, como questão de trafegabilidade. Então, no plano diretor, ele é exigido para cidades com mais de 20 mil habitantes e precisa ser discutido e acompanhar a urbanização e o crescimento populacional pelo menos a cada 10 anos, que é o que está acontecendo agora. Ele foi encaminhado, então, recentemente para a Câmara Municipal para discussão, e aí a gente observa as manifestações de alguns setores que querem evitar o adensamento. Por exemplo, nós temos alguns setores que eles não podem construir prédios, e aí a população às vezes pressiona para que realmente continue dessa maneira. Já tem o outro lado da população que quer pensar nesse crescimento realmente populacional, mais próximo do centro. Por isso que ele deve ser amplamente discutido e essa discussão ela deve ser levada, sim, para os diversos setores da nossa sociedade. E os advogados também da Câmara, eles participam também dessas discussões? Sim, participam. Ativamente. Isso. A equipe que cuida desse plano diretor é uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos arquitetos, urbanistas, advogados, engenheiros. É uma equipe realmente muito capacitada e bem técnica e qualificada para realmente verificar quais são os mecanismos da cidade crescer, mas de uma maneira moderada. A senhora tem um belo currículo aqui. Como é que a senhora enxerga hoje e em que a Câmara Municipal pode cooperar também em relação à formação estudantil das crianças, né? Aqui da cidade, né? Dos jovens. O que a senhora, com a sua ótica, né? Dessa contribuição em relação a essa parte da educação? Então, a Câmara Municipal, os vereadores, eles não têm legitimidade de versar sobre a matriz curricular, mas nós temos a Escola do Legislativo. E essa Escola do Legislativo, ela pode sim, como já fez anteriormente, organizar e promover programas, não só de conscientização e cidadania, mas também programas e atividades relacionadas à educação como um todo. Então, assim, lá dentro da Câmara Municipal, nós temos o Politizar GIM, que consiste justamente em parcerias com as escolas de ensino fundamental 2, em que os alunos eles vão para a Câmara Municipal e agem como vereadores. E lá eles aprendem várias questões, eles aprendem um pouco sobre o processo legislativo, mas não só isso. Porque para eles legislarem, eles precisam ter conhecimentos sobre um pouco de trabalho, direito de trabalho, direito do consumidor. Legal. Então, isso é muito interessante. Você está politizando as crianças desde cedo, né? Isso é importante. Gente, nosso programa está chegando ao final. Mais um programa especial, né? Um programa de final de ano. Então, eu quero desejar aí a todos que nos assistem, né? Um feliz ano novo, né? Estamos chegando aí ao fim de mais um ano, né? 2021 está chegando ao final, 2022 já está aí batendo na porta. Eu desejo a você e toda a sua família que 2022 possa ser o melhor ano da sua vida, tá bom? E doutora, foi muito bom ter você aqui conosco, volte mais vezes, viu? Ok, eu agradeço imensamente o convite, estamos juntos. Deus abençoe a todos e até a próxima.